Meus irmãos, no dia 31 de outubro, sexta-feira próxima, os cristãos, mais especificamente os cristãos protestantes, irão celebrar o dia da Reforma Protestante. É o dia 31 de outubro porque, segundo a história, no ano de 1517, portanto há 508 anos atrás, um ex-monge agostiniano, à época ainda monge, chamado Martinho Lutero, resolveu afixar na porta da catedral da cidade, no castelo, da cidade onde ele trabalhava como professor de teologia, de Wittenberg, 95 teses, isto é, 95 frases que mostravam o seu descontentamento com os rumos que a igreja estava adotando na época. Por que 31 de outubro? Por que não em outra data, né? Porque 31 de outubro, à época, já era, como é hoje ainda, a véspera de uma festa religiosa que ainda é celebrada na Igreja Católica Romana, que é a festa de Todos os Santos. E na véspera da festa de Todos os Santos, as igrejas abriam as suas portas para a visitação das suas joias, das suas propriedades, das suas joias, de fato, que eram chamadas de relíquias à época. E a população, que, diga-se a bem da verdade, não ia muito à igreja, naquela ocasião eles iam à igreja, eles iam visitar as joias e as relíquias que ficavam expostas para que a população pudesse olhar. Era um dia, portanto, que ia muita gente na igreja. E Lutero tem a ideia, não deu muito certo, porque ele coloca coisas escritas, aí a maioria do povo não sabia ler, mas de qualquer maneira ele provoca uma questão lá, Muitas pessoas da igreja iam até a igreja para visitar as relíquias, e Lutero então publicou, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, e essa data, 31 de outubro, passou a ser considerada a data da Reforma Protestante. No cristianismo de hoje não é muito comum, ainda mesmo no cristianismo católico, esta festa das vésperas, A véspera do dia de Todos os Santos, a véspera de outros feriados religiosos. As vésperas eram muito famosas, eram muito celebradas. Existe um pequeno resquício ainda disso na liturgia católico-romana, nas chamadas vésperas, que são as orações feitas no final da tarde, no final do dia, em algumas igrejas que obedecem a algo chamado liturgia das horas, que nada mais é do que um número de salmos, cantos e rezas que são feitos durante o dia todo. As vésperas marcam o final do dia, mas fora isso, não há mais registros, não é mais comum que as vésperas sejam celebradas como eram no passado. 31 de outubro, portanto, passou a ser o dia da Reforma Protestante, mas não é pela Reforma Protestante que o dia é famoso hoje. O dia é conhecido também como o Dia das Bruxas. O Brasil, até pouco tempo, não tinha muito essa tradição, está começando quem sabe, a cultivar isso, ao Halloween, Porque o Dia das Bruxas, por uma razão muito parecida com essa, isso muito antes de Lutero e até do cristianismo, na Inglaterra, ou no que hoje chamamos de Inglaterra, havia uma população chamada celtas. E os celtas, que eram pré-cristãos, isto é, não tinham contato com o cristianismo, professavam outras formas religiosas, eles tinham uma festa no dia 31 de outubro que marcava o final do verão e o começo do inverno. É bem isso mesmo, eles pulavam o outono, E para eles só havia verão e inverno. E a festa era celebrada no dia 31 de outubro, e como no hemisfério norte, onde esses países estão localizados, quando vai se aproximando o inverno, os dias são mais escuros, tem menos luz, são mais frios. Eles acreditavam, na crença deles, que era um dia que os espíritos saíam lá do mundo dos mortos e vinham assombrar os vivos. Então eles vestiam fantasias, vestiam roupas para assustar esses espíritos. Por isso, quando a gente vê
nas festas de Halloween, né, que é uma adaptação disso, as pessoas fantasiadas, na realidade é por essa razão, um motivo nada ligado ao cristianismo. No Brasil, e aqui eu vou encerrar a sessão de curiosidades, no Brasil é o dia do Saci Pererê. Desde 2003, no estado de São Paulo, desde 2008, no território nacional, por um decreto-lei, por uma lei, é celebrado o dia do folclore, o dia do Saci Pererê, uma espécie de contraponto ao Halloween, ao dia das bruxas, enfim. Então são muitos os motivos, as razões que fazem com que o dia 31 de outubro seja um dia significativo. Mas para nós, cristãos evangélicos, é o dia em que nós damos graças a Deus pela reforma protestante. O texto que eu li com vocês, Romanos 8, 38 e 39, apenas 2 versículos, é um texto muito significativo, porque nele, eu vou repetir a leitura, é tão curtinho, né? O apóstolo Paulo faz uma profissão de fé. Ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma profissão de fé muito forte. Em outras palavras, o autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, está dizendo que não existem forças, não existem poderes, não há coisas que possam acontecer que sejam fortes o suficiente para nos separar do amor de Deus. E é sobre esse amor, um amor do qual nós não podemos ser separados, que eu vim falar um pouquinho para vocês nesta noite. A carta aos Romanos ocupa um espaço muito importante no Novo Testamento. Muitos teólogos, muitos estudiosos dedicaram e dedicam muito tempo, muito esforço para estudar a carta aos Romanos. Paulo, se sabe hoje, não foi o fundador da igreja de Roma. Na realidade, se a gente começasse a ler a carta de Romanos pelo final, isto é, pelo capítulo 16, nós iríamos ver que ali Paulo fala sobre algumas pessoas. Ele cita 11 mulheres e 18 homens pelos quais a igreja se reunia em suas casas. É muito curioso, porque lá no nos capítulos 15 e 16 da carta aos Romanos, Paulo vai falando assim, os da casa de, né? Os da casa de Priscila e Áquila, os da casa de Aristóbulo, os da casa de Narciso. É uma expressão muito curiosa, porque dá para a gente imaginar que a igreja chamada Igreja de Roma não era num lugar só, era uma espécie de igreja doméstica, e na casa de muitas pessoas se reuniam os cristãos. Vale lembrar que Roma era a capital do império, era o lugar assim talvez mais importante daquela época, e os cristãos se reuniam nas casas, como às vezes a gente procura fazer hoje em dia, e com alguma dificuldade, às vezes nem consegue, né? Mas ao contrário do que nós temos aqui, por exemplo, um lugar para onde as pessoas vão adorar a Deus e cultuar, e ter a escola dominical e o culto, não havia no passado as igrejas constituídas dessa forma. Às vezes a gente fica pensando, né, lendo o Novo Testamento, achando que a igreja de Corinto era um lugar, né? As pessoas, é um templo, vai lá. Romanos, outro lugar, né? Os Efésios, mas não era isso, meus irmãos. Na verdade, eram cristãos que se reuniam precariamente, no caso de Romanos aqui, pelo depoimento de Paulo, na casa das pessoas, para louvar a Deus, para cultuar a Deus. E imaginem o número de confusão que isso não dava. Fazer culto nas casas, né? Cada casa uma igreja diferente, o dono da casa podia querer mandar, né? A família poderia querer, né, estender a sua autoridade. Paulo devia ter muito trabalho, como de resto os demais apóstolos, mas era a característica da igreja da época, né? Bom,
Por que esse versículo é importante no culto que nós dedicamos à reforma protestante? Na verdade, presbiterianos não são exatamente protestantes. E eu explico para vocês o que eu quero dizer com isso. O reverendo Roberto fez uma referência aqui a isso, quando falou sobre a composição do Castelo Forte, o hino atribuído a Lutero. Por quê? Porque protestantes foi o nome dado às pessoas que seguiram as ideias de Lutero, mais especificamente em um evento acontecido em 1529, uma reunião convocada pelo imperador Carlos V, e lá, naquela reunião, por pressão dos príncipes, espécie de governadores da época, chamavam eleitorados, espécie de estados, por pressão dos príncipes católicos, o imperador determina que as práticas proclamadas por Lutero deveriam parar, e ninguém mais poderia adorar a Deus, senão de acordo com o rito que eles conheciam, que à época era o rito católico romano. E naquela ocasião, alguns príncipes da então Alemanha, a gente fala assim, não era bem isso, mas era só para a gente entender, 6 príncipes se revoltam e protestam e falam: nós não concordamos com essa decisão. E daí ganharam o apelido de protestantes. E por isso, para ser mais exato com a nossa tradição religiosa, os nossos irmãos luteranos, que são herdeiros de Lutero, deveriam ser chamados de protestantes. Os presbiterianos, que são uma espécie de segunda geração da reforma, herdeiros da pregação de um reformador chamado João Calvino, são identificados pelo nome de reformados. Nossa igreja no Brasil se chama presbiteriana, é uma referência ao governo, o jeito de organizar, tem presbíteros, presbitérios, mas em outros países o nome da igreja é Igreja Reformada. Por isso, se você encontrar essa designação em algum lugar, a Igreja Reformada é a Igreja Presbiteriana, é uma espécie de segunda geração da Reforma Protestante. Eu não gosto de dizer que nós somos seguidores de Calvino ou eles são seguidores de Lutero. Somos seguidores de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Somos herdeiros da tradição segundo essas pessoas. E nós, como herdeiros da tradição de João Calvino, há um ponto que eu gostaria de deixar com vocês essa noite, pelo qual nós podemos dar graças a Deus, que é o seguinte: quando João Calvino, reformador francês, do qual nós presbiterianos herdamos a nossa forma de culto, a nossa forma de governo, aí por que não dizer a nossa doutrina, a nossa interpretação da Bíblia, dentre os seus ensinamentos, há um muito famoso, que é conhecido pelo nome dos 5 pontos fundamentais do calvinismo, 5 pontos fundamentais do presbiterianismo. E passando rapidamente por eles, porque eu vou me deter somente em um deles, nós aprendemos que, pela ação de Deus, todos estavam, pela ação dos homens primeiramente, todos estavam perdidos e se encontravam numa depravação total. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. E Deus, na sua bondade e misericórdia, e aí vem o segundo ponto, depois da depravação total, Ele nos elege, isto é, Ele nos escolhe para a salvação. Isso pode ser visto em muitos textos do Novo Testamento, dentre os quais a carta aos Efésios. Através da sua escolha, Deus materializa essa escolha através da expiação em Jesus Cristo. Quem é o nosso único e suficiente Salvador? Desculpe falar coisas tão óbvias, mas às vezes é preciso lembrar, Não é a igreja, não é o pastor tal, não é a figura do santo Y, X ou Z. O nosso Salvador é Jesus Cristo. Nós servimos a Ele. É Ele que morreu por nós, pela nossa salvação. Então Ele fez uma expiação limitada, isto é, estendeu o amor de Deus. Este amor se dá através de uma graça que é irresistível. Nenhum de nós, quando tocados pelo amor de Deus,
conseguimos resistir à graça de Deus. E aí vem o último ponto o qual eu queria deixar no coração de vocês nessa noite, é justamente a perseverança dos santos, ou seja, nada, coisa alguma, pode nos separar do amor de Deus. Sabem, depois da Reforma Protestante, muitos outros teóricos construíram suas teorias, os seus estudos, e houve um especificamente, chamado Jacó Arminius, que viveu depois desses reformadores mais famosos, e ele desenvolveu uma teoria conhecida pelo nome de arminianismo, segundo a qual as pessoas podem perder a salvação. Como assim perder a salvação? Elas convertem-se ao Evangelho, servem a Cristo, mas elas podem decidir que não, mudei de ideia, não quero, vou servir a outro Senhor. E Armínio, o teórico dessa lei que eu estou dizendo, ele dizia que isso era em nome da liberdade, do livre-arbítrio. E muitas igrejas evangélicas, sérias e importantes, nossos irmãos, se pautaram por esse ensinamento. E eu falo apenas uma referência, só para a gente saber do que eu estou falando, Os nossos irmãos metodistas, por exemplo, são arminianos, muitas das igrejas batistas, nossos irmãos em Cristo, muitas das igrejas pentecostais, isto é, imaginam a ideia de que a salvação, isto é, o encontro com Deus deve ser preservado, porque de um momento para o outro você pode perder a salvação. Isso não é um ensinamento presbiteriano, porque segundo João Calvino, imaginar que eu sou atingido pela graça de Deus e amanhã eu perco essa graça, é o mesmo que dizer que Deus mudou de ideia. E isso não faria sentido dentro da pregação do Novo Testamento. Bem, minha intenção aqui não é polemizar, tampouco deixar para o Roberto a árdua missão de descobrir se há arminianos aqui, mas, de qualquer maneira, sabemos que, segundo o ensinamento da Reforma Protestante e segundo o ensinamento da Carta de Paulo aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa fórmula que ele usa aqui, nem isso, nem aquilo, podem ver que são sempre pares colocados nos extremos. Nem morte, nem vida. O que mais? Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente. Principado é coisa ruim, Anjos era no imaginário bom, e o principado é sempre força do mal. Nem coisas do presente, nem do futuro, nem poder de sorte alguma. Ou seja, o autor da carta aos Romanos está dizendo que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. E aí eu digo a vocês assim, o amor de Deus é algo do qual nós não podemos nos separar, porque o amor de Deus é essencial para a nossa vida. Ele é o que rege a nossa existência. O amor de Deus é o que me faz acordar de manhã e verificar que há diante de mim um novo dia, e esse novo dia deve ser vivido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é algo que transforma a minha vida, porque a única definição de Deus em todo o universo bíblico, a única dada é que Deus é amor. E você não vai achar em nenhum outro texto bíblico uma definição de Deus tão forte e tão assim, categórica quanto essa. E Deus se faz amor transformando a nossa vida. O amor de Deus é aquilo que ensina coisas para nós, das quais nós não podemos abrir mão para poder continuar vivendo. Na Reforma Protestante aprendemos, segundo esse princípio que eu enunciei aqui para vocês, a perseverança dos santos, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Mas tem tanta coisa hoje em dia que eu às vezes posso ficar em dúvidas. Tem tanta coisa interessante, tanta coisa que encanta os olhos, que são agradáveis. Essa semana eu ouvi um professor, um palestrante, dizendo que os professores de hoje, isso não é nenhuma novidade, mas enfim, e vou aplicar para os pastores, para os presbíteros e presbíteras, para quem dá aula na escola dominical, isso que ele falou. Hoje é muito difícil você segurar a atenção das pessoas com palavras.
a gente chama de aula expositiva, né? É muito difícil, porque hoje é tela, efeitos visuais, né? E você vai fazer um discurso, vai falar, 5 minutos, 10. Eu tenho para mim, né, que os primeiros 10 minutos são os fundamentais, o resto tem que caminhar para o final. Por quê? Porque a atenção, as pessoas vão perdendo, né? A atenção. E por melhor que seja o orador, por mais competente, por melhor que ele saiba usar as palavras, acaba cansando, né? Então, hoje em dia, você pode imaginar assim, não, mas há tanta coisa que eu posso aprender, que eu posso usufruir, que eu posso passar os meus dias. A vida é tão curta, eu preciso curtir a vida de outra maneira, de uma maneira mais interessante, mais prazerosa. Mas o amor de Deus é a principal lição que você pode levar para a sua vida, porque o amor de Deus é a única coisa da qual você não vai poder viver sem. Eu vou terminar essa minha reflexão contando uma história. Os membros da minha igreja já estão acostumados com as minhas histórias, porque eu acho que as histórias, elas são um bom recurso, né, ainda, da linguagem falada, para guardar no coração das pessoas alguns ensinamentos. Essa minha história é curtinha, eu queria que você pensasse nela durante a semana. Essa história diz assim, que havia um jovem, esse jovem havia acabado de concluir um curso universitário, e ele atravessava um rio em companhia de um simples pescador, no barco. O sábio rapaz iniciou a conversa, indagando se o barqueiro havia estudado gramática e latim. Deve ser um universitário do passado, né? Mas estudado gramática e latim. E o barqueiro, claro, disse que não. E o jovem respondeu, você perdeu um bom tempo da sua vida. Logo em seguida, o jovem fez outra pergunta. E alemão, você sabe? Inglês? Não, respondeu o ignorante barqueiro. Pois então, perdeu muito mais tempo da sua vida, acrescentou o viajante. Agora me diz uma coisa, você conhece história e filosofia? Mas quando ele tentava formular a terceira pergunta, um forte vento inesperadamente arrebatou o barco, que começou a afundar. Os dois foram lançados na água. Enquanto o rapaz se debatia, o barqueiro pescador lança sua única pergunta. E nadar, você sabe? Não, foi a resposta de espanto e terror. Então você perdeu a sua vida inteira, retrucou o pescador, que estendendo o braço, conseguiu segurar o universitário e salvá-lo do afogamento. O amor de Deus é como o braço desse barqueiro, um conhecimento verdadeiro que se torna em ação e realiza a salvação. Eu posso saber muitas coisas, você pode ser versado em muitas coisas. Isso é maravilhoso, eu acho uma coisa divina, poder conhecer, estudar, enfim. Podemos fazer muito, mas se nos faltar o amor de Deus, nós não saberemos nadar. E no mundo, neste mundo, quem não é capaz de nadar, há de morrer afogado. Então, que Deus abençoe em nós, e que traga o seu amor para nós, e que sempre, a todo momento, nós nos lembremos do amor de Deus que nos salva. Que Deus nos abençoe. Amém.